Olá, seja muito bem-vindo. Você confere agora as principais notícias do Brasil e do mundo. E olha só, no Brasil, das 163 milhões de pessoas com idade igual ou superior a 15 anos, 151 milhões e meio sabem ler e escrever ao menos um bilhete simples. E pouco mais de 11 milhões não têm essa habilidade mínima. Esse resultado indica que a taxa de alfabetização é de 93% em 2022 e a taxa de analfabetismo foi de 7%. Os dados são do Censo Demográfico 2022. Ainda segundo o relatório, neste ano, o grupo de 15 a 19 anos atingiu a menor taxa de analfabetismo, com 1,5%, e o grupo de 65 anos ou mais permaneceu com a maior taxa de analfabetismo, com 20,3%. E os gastos de brasileiros com cartão no exterior tiveram um crescimento de janeiro a março deste ano. A Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços revelou que as férias escolares contribuíram para o resultado. As movimentações realizadas pelas modalidades crédito, débito e pré-pago somaram quase 19 bilhões de reais, um aumento de 33% se comparado ao mesmo período do ano anterior. De acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços, as férias escolares, que acontecem durante o primeiro trimestre do ano, podem ter contribuído para esses resultados. Entre os locais onde ocorreram as transações, destacam-se países da Europa e os Estados Unidos, somando quase 8 bilhões de reais em cada, uma alta de mais de 20% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Países das Américas, exceto os Estados Unidos, aparecem logo em seguida com um crescimento de 45% no período, somando cerca de 2 bilhões de reais em transações. O resultado ampliou em 2% a participação da região no total de gastos no exterior, passando para 12%. Outras localidades da Ásia, Oceania e África também apresentaram avanço das despesas de brasileiros por meio de seus cartões. No continente asiático, foram registrados mais de 990 milhões de reais, alta de 48% nas transações. O movimento foi seguido por Oceania, que avançou 37%, chegando a 200 milhões de reais, e a África com 135 milhões de reais, um aumento de 52%. E o Brasil segue registrando números positivos no turismo internacional. De janeiro a abril deste ano, quase 3 milhões de estrangeiros vieram ao país, um crescimento de 7,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Este foi o terceiro melhor resultado para os 4 primeiros meses do ano da história do país, atrás de 2018 e 2017. Os dados são da Embratur, em parceria com o Ministério do Turismo e a Polícia Federal. E olha só, um lugar que já foi devastado pela mão humana, agora se tornou um paraíso. É na cidade de Santa Teresa, na região serrana do Espírito Santo, que um homem, ao cuidar da região, se tornou um exemplo de consciência ambiental. Olha só. Após adquirir uma propriedade no interior de Santa Teresa, na região serrana do Espírito Santo, o dono da terra tinha uma dúvida: plantar e colher ou cuidar e apreciar? Assim, quase 40 anos depois da decisão, as consequências vieram. O plantio do café recuperou a Mata Atlântica, transformando a área devastada em um paraíso ambiental para a fauna e flora do estado. Antigamente, a propriedade era desertificada, arenosa e totalmente devastada por causa de uma plantação de café quando foi adquirida. Também não havia água, o que, segundo o produtor, tornaria inviável qualquer plantação em pouco tempo. Foi diante deste cenário que o produtor deixou de lado a aspiração de ser referência na plantação de café no Espírito Santo, para preservar o meio ambiente. Hoje, o cenário é outro. Animais e árvores típicos da Mata Atlântica voltaram a habitar a propriedade. Além disso, nascentes que alimentam o Rio Bonito
Rio Timbuí e Rio Fundão foram recuperadas. Na aspiração de recuperar a mata nativa e as nascentes da propriedade, o dono do local encontrou o apoio de alguns amigos nas décadas de 80 e 90, quando pouco se falava sobre consciência ambiental. Assim, eles identificaram que para recuperar a área, bastava reflorestar a propriedade para que as nascentes voltassem a ter vida. Após 20 anos de cuidados com a propriedade, a primeira nascente foi recuperada. A dedicação do produtor rural, que começou sozinho, influenciou outras pessoas positivamente e ele se tornou exemplo para um grupo de voluntários intitulado Caçadores de Água, que trabalham de forma a combater o desmatamento. Quanto mais verde se tornava a propriedade, mais água brotava das nascentes e, consequentemente, mais apoio era recebido de todas as formas, inclusive do governo do Espírito Santo. De acordo com o produtor, a propriedade conta com mais de 100 variedades de frutas e 20 espécies nativas da Mata Atlântica. Os animais que não eram mais vistos voltaram a aparecer. Essa história poderia inspirar muitas outras pessoas do Brasil para cuidar de áreas devastadas e tentar, de alguma forma, recuperar o meio ambiente. E olha só isso, um robô tem sido um companheiro de aprendizado interativo em uma creche na Suíça, isso mesmo, viu? Especialistas afirmam que robôs não serão professores substitutos, mas a interação desde cedo é interessante, pois quando estas crianças se tornarem adultas, o contato com robôs poderá ser tão comum quanto o uso de um smartphone. Desde o ano novo, um robô chamado Now tem sido um visitante frequente do berçário Nanosphere no campus da Universidade do Instituto Federal Suíço de Tecnologia. Salut, je m'appelle Nao, je suis heureuse. Olá, meu nome é Nao, estou feliz de estar aqui na Nanosfera. Deixei meu planeta há algum tempo para conhecê-los. Estou ansioso para conhecê-los e conversar com vocês nas próximas semanas. Eu te desejo um ótimo dia. Avec toi dans les semaines à venir. Je te souhaite une très belle journée. Algumas crianças interagiram com Now, mas nem todas se acostumaram com a sua presença. A pequena Lu ficou desconfiada, mas seu pai acha importante que ela aprenda com a inovação. Non, mais je trouve que c'est un bon moyen de complémenter et de faire progresser les gens. Acho que é uma boa maneira de complementar e ajudar as crianças a se desenvolverem com as novas tecnologias. Mas acho que ela deve ser usada com sabedoria e precisamos saber como usá-la e como encontrar o lugar certo para ela. Mas é interessante. E, de qualquer forma, acho que foi muito bem feito. Enfin, trouver la bonne place, quoi. Mais c'est intéressant. Moi, je trouve ça très bien fait, en tout cas. Especialistas acreditam que quando essas crianças se tornarem adultas, a interação com robôs poderá ser tão comum quanto o uso de um smartphone. Esta creche de Lausanne decidiu introduzir a tecnologia dentro da sala de aula. A professora disse aos estudantes que o robô vai explicar algumas coisas para eles. E as crianças fizeram várias perguntas. Uma delas, se ele vai crescer. Acho que eles sabem que se trata de um robô. Não o tratam como se fosse um adulto, uma criança ou um ser humano. Eles sabem exatamente que se trata de um robô. Mas como o Now também foi criado para ser um tanto cativante com seus olhos grandes, acho que eles se interessam em ficar perto de Now. Se apegaram a ele. O plano é que Now passe vários anos nas creches à medida que suas capacidades se expandem. Não acredito que ele vá substituir educadores. Ele será útil porque, em vez de repetir para as crianças, você tem que comer brócolis como gostaríamos que fizessem, e um educador já repetiu isso 25 vezes. Talvez a ajuda que veremos com o Now é que, como a demanda vem de outra pessoa, ao efeito de surpresa, assim as crianças serão mais facilmente convencidas de comer vegetais. Esses são, de fato, os usos que prevemos para o Now. Os primeiros robôs do tipo chegaram ao mercado em 2008. Agora, na sexta geração, a marca é de propriedade do United Robotics Group, com sede na Alemanha. E mais de 15 mil unidades já foram vendidas. E esta edição fica por aqui. Mais informações você confere ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela sua companhia e até mais.